Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. O tema desse ano é preservar, né? Então eu vou ler lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23. Você que tiver Bíblia, então quiser acompanhar no telão, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu li bem devagarzinho, para você entender todas as palavras, porque tudo aqui, cada palavra diz muito sobre o que Deus quer fazer conosco. E no final, ali no versículo 24, fala muito forte: aquele que os chama. Pode repetir comigo essa frase? Aquele que os chama. Agora tu vai repetir assim: aquele que me chama é fiel. Então, guarda essa palavra em nome de Jesus. Eu vou falar sobre 4 coisas que precisamos preservar. De muitas, né? Existe um universo de coisas, e eu anotei aqui, Deus colocou no meu coração 4 coisas que precisamos anotar, precisamos prestar muita atenção, coisas que vão nos ajudar muito. A primeira delas é preservar a família. Nós precisamos preservar a família. Existem muitas causas de problemas na família, né? Família é uma coisa assim que ela é complicada e ao mesmo tempo a gente entende, né? Não é assim? Que o que une uma família, aquele apego, é o amor. Porque o amor, ele perdoa, o amor, ele suporta, né? O amor, ele aproxima, ele faz com que a gente ame, mesmo que a pessoa não seja aquela bênção toda, né? Tem aquele versículo que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Essa é a palavra de Deus para mim, né? Eu não tenho valor nenhum, mas Ele me ama. E dentro da família, a gente sabe que sempre tem aqueles irmãozinhos abençoados, assim, né? Que a gente tem que amar e tem que suportar. Paulo disse em Colossenses assim: suportai-vos uns aos outros, né? Então, às vezes, a gente tem que suportar mais do que amar. Mas é bíblico isso, então suporte também em nome de Jesus. E, às vezes, talvez não dá para ficar tão perto, né? Mas ame EAD também, tem faculdade à distância, né? Dá para amar à distância também, alguns, né? Mas ame em nome de Jesus, interceda. Família é isso, né? E de vários problemas que acontecem na família, eu anotei alguns aqui. Por exemplo, muitos moram juntos, mas vivem separados. Estão na mesma casa, mas cada um no seu canto, cada um no seu quarto, cada um na sua atividade. E isso gera muitos problemas numa família. E a família precisa ser preservada. Para que uma família seja preservada, a gente precisa tomar algumas atitudes. Atitudes de preservação, de proteção. E, às vezes, a gente, por causa da correria do dia a dia, a gente acaba criando alguns maus hábitos, alguns costumes que a gente não percebe, e isso afasta, deixa a família fragmentada. E então eu gostaria muito que você... E é uma coisa tão corriqueira, tão simples, mas se a gente perceber que isso é algo que está atrapalhando a família, a gente vai criar um ambiente muito diferenciado, se a gente conseguir lutar contra isso. Por exemplo,
A gente escuta isso há muitos anos, só que precisa ser lembrado. Se você puder, no mínimo, uma vez por dia, reunir a sua família numa mesa, parece uma coisa tão básica, né? Mas talvez tem família que não come mais junto. Tem família que não vive mais junto, não está mais vivendo momentos juntos. Eu percebo muito porque eu trabalho com adolescentes, jovens, e geralmente eu tenho um filho de 7 anos. E cada vez ele está exigindo mais a minha presença na vida dele. A gente, quando tem um filho, assim, cada etapa é um tipo de trabalho, né? Quando é bebezinho, tem o cuidado, a proteção, as fraldas, a alimentação, o banho, tudo depende de nós. Então, aquele trabalho. E é interessante que o amor que a gente tem pelos filhos, ele esquece todo o trabalho, a gente só lembra das coisas boas, não é assim? Quem já teve filho, eu acho que deve ter tido a mesma percepção. Eu não lembro das noites mal dormidas, eu lembro que eu olhava uma criança e eu amava ela todos os dias. Eu não lembro de detalhes ruins, porque é o amor que a família produz, faz com que as coisas ruins ficam em segundo plano e a gente ama a pessoa acima de todas as coisas. Eu lembro de um dia que o Estevão, eu tenho até essa foto, o Estevão deu um jato em mim assim, que ficou assim, tudo, não vamos falar detalhes aqui, tu sabe o que é, né? E eu tenho a marca da guerra aqui bem no meu peito, assim. E essas coisas ruins se tornam engraçadas e boas lembranças. Então, cada época que vai passando e o Estevão vai me exigindo outras coisas. Hoje ele exige a minha presença, ele quer ser o meu amigo, ele quer brincar comigo, ele quer jogar videogame comigo, ele quer jogar bola comigo, basquete, ele quer fazer as coisas comigo. E eu percebo que alguns pais, quando o filho já está adolescente, por que acontece aquela separação? Às vezes o filho não quer o pai perto, o filho quer sempre estar fora, quer sempre estar na casa de algum amigo, evita estar em casa, tem vergonha às vezes de estar com o pai perto. Por quê? Uma vez eu estava cansado e... normal, a gente às vezes não quer também, não está com aquela vibe toda para brincar, rir, brincar de lutinha, jogar um videogame. Às vezes tu quer ficar só parado, descansando assim. Principalmente o homem, né? O homem tem esse lance, né? De ficar vegetando assim, né? A mulher não para, né? A mulher não para, mas o homem ele tem o prazer de vegetar. Ele liga a televisão, não está assistindo, o olho dele está desligado, mas está lá assim. E o Estevão me chamando, eu falei, meu Deus do céu, os meninos não me deixam em paz. Deus, olha o que Deus falou comigo. Dá atenção para ele agora, porque depois você vai querer a atenção dele, ele não vai querer te dar. E é o que acontece com muitos adolescentes. Por quê? Na fase da infância, nós não temos essa disposição para dar a atenção que precisa para vincular os corações. O que acontece? Quando o filho vira um adolescente, ele vai ter os dilemas da vida dele, ele vai ter as dúvidas, os questionamentos, as coisas que talvez as escolhas erradas, mas ele não vai sentir segurança nos pais, porque o pai afastou ele quando era criança. Então, pense nos efeitos que vão ser criados nas suas atitudes no seu dia a dia. A nossa vida, gente, é no dia a dia, é no hoje, é no agora. Então, assim, não deixe a sua família fragmentar, porque talvez você está cansado, talvez você não está com aquela disposição toda, mas a nossa família é a nossa maior missão na terra. E Deus nos dá os filhos como herança, e em Salmos diz que os filhos são como flecha na mão de um arqueiro. Então nós estamos com a responsabilidade de enviar os nossos filhos, de apontar os nossos filhos e enviar eles em algum lugar. E essa mira está ligada às nossas atitudes. O tipo de atitude que nós estamos tendo com os nossos filhos será, possivelmente, muito provavelmente, o lugar onde eles serão lançados. Se você está produzindo momentos de muita qualidade, de muita comunhão, de muito amor, você está apontando seu filho para uma vida extraordinária. Você está apontando seu filho para as coisas de Deus. Meu filho não é santo, né? Ele não tem asinha, não é anjinho, não.
Mas Ele não deixa a gente dormir sem ler a Bíblia. A gente até ganhou uma Bíblia nova hoje, que é um devocional em quadrinhos. Tem Bíblias totalmente adaptadas para crianças. Então, quando a gente vai dormir, a gente está cansado. Assim, ontem a gente chegou, era 1h pouca da manhã em casa. Aí a gente deita assim, a gente dá aquela olhada para aquele, será que ele vai querer ler a Bíblia hoje? Né? E ele não deixa. Mas por quê? Não é porque ele é santinho, mas porque ele foi ensinado. A gente investiu tempo nisso. A Bíblia fala que ensine o seu filho, ensine o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele estiver grande não vai se desviar. Então, quando você imprime tempo, força, para o momento do seu descanso, às vezes a gente tem aquela mania de deitar e dar uma olhadinha no celular, ficar olhando coisa nada a ver, até dar um sono, mas pega aqueles, 10, 15 minutos e investe numa qualidade, olhar dentro do olho do seu filho, dizer que você ama ele, que você acha ele um filho muito lindo, muito legal, palavras de afirmação, porque se nós pais não afirmarmos os nossos filhos, o mundo vai afirmar, e o mundo vai afirmar de uma forma totalmente distorcida, e vai fazer com que ele acredite em verdades que não são verdades. E ele vai criar essas mentiras como verdade no coração dele. Mas nós, pais, temos a responsabilidade de enviar os nossos filhos. Então, preserve a sua família em nome de Jesus. Se seu filho, por exemplo, joga videogames, deixa jogar, não tem problema, não tem pecado. Mas crie um momento com ele também. Fique com ele, faça com que ele entenda que estar contigo também é legal, que é seguro estar perto dos pais, porque se nós não preservarmos a nossa família desse jeito, alguém vai criar esse momento de qualidade, alguém vai criar esse momento, esse lugar seguro para eles, e nós não vamos ter mais aonde pegar, e só Jesus na causa daí. Estão entendendo, amém? Outra coisa que acontece muito na família, o silêncio. O silêncio, o que é o silêncio? É não esclarecer as coisas, não conversar. Está ligado a tudo que eu falei. Uma família que não conversa, ela está correndo um grande risco de colapso, porque nas conversas é onde a gente abre o coração, diz o que está sentindo, o que está acontecendo. Uma vez, não faz muito tempo, eu fui acometido por um momento de tristeza muito forte, assim. Eu até pensei que poderia ser um início de uma depressão. Eu estava muito mal, assim, muito triste, pensamentos muito negativos, e eu fiquei guardando aquilo para mim, e eu comecei a ficar ruim, ficar mal, na hora do banho, só pensando coisa triste, assim, só, sabe, quando a gente só fica sendo tomado por pensamentos ruins e coisas que não são as verdades que Deus tem para nós, mas nós somos seres humanos, estamos sujeitos a esses momentos ruins. Eu resolvi falar com aquele, eu falei, Keila, eu estou mal, cara, meu Deus, eu estou só pensando isso, só estou pensando coisas negativas, estou com uma tristeza dentro de mim, ora por mim, me ajuda. Quando eu falei aquilo, a gente orou junto, é a mesma coisa assim, que eu tirasse assim, ó, esse sentimento de dentro de mim, eu não senti mais. Mas por quê? Houve uma conversa, um esclarecimento. Então, às vezes, alguns casamentos estão sofrendo porque não tem mais conversa. É só no automático, só na correria. É trabalho, faculdade, ou então trabalho, casa, vai para a igreja, volta aquela correria, mas não para conversar, dizer o que está sentindo, o que não está gostando. Olha, eu não estou gostando disso, eu quero assim, eu quero que a nossa vida seja desse jeito. Porque quando a gente esclarece as coisas, a gente anda na claridade, as coisas ficam mais fáceis. Então você consegue entender mais o seu esposo, a sua esposa. Porque às vezes a gente... como é que eu posso falar? A gente acha... Tipo assim, a Keila tem muito isso, ela não está aqui para se defender. Ela acha que eu estou dentro da cabeça dela. Que eu tenho que saber o que ela está pensando. E pedir isso para um homem... O homem às vezes não sabe nem o que nós estamos pensando, né? Às vezes a gente está... Por isso que eu digo, a gente vive às vezes num estado vegetativo que está andando, nem sabe o que está fazendo. E a mulher, às vezes, a minha, pelo menos, não vou falar de vocês, né? Mas a minha, às vezes, ela acha que eu estou na cabeça dela. E por ela achar isso,
ela exige algumas respostas de mim que eu não estou preparado para dar. Entendeu? Aí, a minha resposta errada frustra ela. Mas por quê? Ela não se comunicou. Falou, Keila, fala para mim o que é. Me ensina, assim, me avisa, porque eu, sei lá, a gente, né? Para o homem está tudo sossegado. Para o homem passa, assim, ó. O homem passa, o lugar da caneca é aqui. Ah, mas a caneca está aqui. Ó, a mulherada vai ficar brava comigo. Aí o homem passa na sala, a caneca está ali, ele nem viu a caneca. Ele nem viu a mesa, na verdade eu não sei nem onde o homem está. A mulher não, ela tem um olho tridimensional, que ela enxerga todos os lugares, o quadro, o ângulo do quadro, o tanto de iluminação, o ângulo do tapete, tudo. Ela passa olhando, aí ela vê, já irrita ela, meu Deus. E ela vê que o homem acabou de passar e não arrumou. É guerra declarada dentro de casa. Só que o que acontece? Ao invés... A mulherada vai sofrer hoje, mas vocês vão escutar hoje. Ao invés da irmã consagrada ao Senhor ir lá e botar a caneca no lugar e glorificar o nome de Deus, ela vai atrás do homem. Você não viu isso aqui? Né? Você tem que me ajudar, eu estou morrendo, né? Eu não aguento mais. Né? Vocês vão, quer ver frase de mãe, né? Vocês vão sentir falta quando eu morrer, né? A mãe sempre fala essas frases, né? Lavando louça lá, né? Vocês vão ver quando eu morrer a falta que eu vou fazer, né? Mas não fala, avisa, faz um planner na parede, assim, sabe? Porque o homem precisa ser mais comunicado. Porque o homem ele não pensa muito rápido, assim, sabe? O homem ele é dotado de uma habilidade de olhar para o alvo. Então, o homem ele está olhando lá na frente. As coisas de perto ele não percebe. E essa é a visão da mulher. A mulher está olhando tudo, os detalhes, os perigos, as coisas. Então, assim, é muito importante. A comunicação, o silêncio, ele fragmenta a família. Porque o que acaba acontecendo? Você não abre o seu coração dentro de casa, você vai acabar abrindo para outra pessoa. Você vai acabar falando para outra pessoa que vão ter outros conselhos, vai ter outra mente para falar com você e vai endoidar tudo. Mas em nome de Jesus, o silêncio na sua casa vai acabar em nome de Jesus. E abre essa boca santa aí, fala o que tu está sentindo em nome de Jesus. É melhor falar o que está sentindo antes de errar. Porque às vezes a gente, por estar guardando um monte de coisa, aí a gente vai lá e pá, erra. Mas aí tu vai falar, porque eu estou assim, mas por que tu não falou antes? Né? Então, em nome de Jesus, o silêncio não pode reinar na sua casa. Mas a comunicação, a fala, a oração, orar juntos, orar um junto com o outro em voz alta, sabe? Porque vai quebrando, vai aumentando a sua intimidade, tanto entre vocês dois, como um casal que ora junto, ele se fortalece demais em Deus. Uma família que ora junto, uma família que tem o costume, tem a prática de estar em oração, de buscar a Deus em família. Isso fortalece, isso preserva a família em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que nós precisamos preservar. O chamado. O chamado. Isso está ligado aqui ao que o versículo 24 diz. Aquele que os chama. Então, Deus te chama. Deus te chamou. Deus tem um chamado para a sua vida, para todos nós. Então, assim, vamos ler Mateus 25. Abre lá no telão. Mateus 25, versículo 14. Uma história muito conhecida. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Pode ir. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2.
Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou as contas com eles. E o que tinha recebido 5, trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te colocarei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, e veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Até aqui. O que está falando aqui? Sobre o que Deus deu para a nossa vida, o que Deus nos confiou como chamado, porque assim, você e eu não somos uma pessoa andando perdida na terra, sem propósitos. Antes que você viesse ao mundo, Deus já tinha um plano determinado para mim e para você. Antes da gente escolher qualquer coisa, o meu futuro, a faculdade, a minha profissão, antes de chegar ao mundo, Deus já tinha um plano para mim e para você. E esse plano é o nosso chamado. E para que esse plano acontecesse, Ele nos colocou dons, habilidades. Ele nos confiou coisas que só existem no céu. Dons, no inglês, eles falam gift. Gift é presente, se a gente traduzir. Então, são presentes que nós carregamos, que vieram do céu. Esses presentes são coisas que Deus colocou na minha vida e na sua vida, para que aqui na terra a gente pudesse desempenhar o chamado. Só que muita gente se engana e distorce, sem querer, porque assim, o chamado que eu e você temos, ele está ligado a servir as pessoas, a servir alguém, a entrega, e entrega sem medo. Sabe, as pessoas que ganharam aqui 5 talentos, elas entregaram tudo que tinha, e quando voltaram com o dobro. Então, às vezes, o que você tem na sua vida para entregar a Deus? É tempo. Mas eu não consigo servir tanto a Deus, porque eu tenho pouco tempo. Faz muito sentido com essa passagem. O pouco tempo que eu e você temos, estamos entregando a Deus? Ou estamos fazendo com o último servo, que guardou o tempo, que guardou o que Deus tinha dado, que guardou com medo de perder? Porque a gente, na hora de se entregar para Deus, a gente começa a fazer cálculos. A gente começa a fazer conta. Não, eu vou perder, eu vou perder isso, não vale a pena porque eu vou perder aquilo. Só que Jesus fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Então o seu chamado e o meu chamado está comunicando uma entrega. É sobre entregar a sua vida a Deus, servindo as pessoas. Não tem como nós entrarmos no reino de Deus se nós não estivermos servindo pessoas, porque o reino de Deus é sobre isso. Então não é sobre eu ser um religioso frequentador de uma igreja. Não está resolvida a minha vida diante de Deus, porque eu não falto mais os cultos. Não é eu vir aos cultos, eu estar servindo a humanidade. Porque dons que estão na sua vida não estão na minha. E a igreja do Senhor precisa de todos os membros desempenhando o seu chamado para que a obra de Deus aconteça. Então existem pessoas com dons extraordinários,
que talvez está sendo guardado, escondido, achando que está preservando. Mas sabe o que é preservar o chamado? É gastar o chamado. Se o seu chamado é cantar, por exemplo, quanto mais você cantar, vou gastar a minha voz, ó. Quanto mais você cantar, mais abençoado você vai ser, mais voz você vai ter, mais unção você vai ter. Mas eu tenho uma voz muito linda, mas eu não vou gastar a minha voz. Aí eu vou ficar sentado assistindo, eu louvo meu Deus aqui. Não, gaste tudo, tudo. Nós vemos aqui pessoas que entregaram tudo o que tinha e vieram com o dobro. Sabe por quê? Com Deus você não perde nada, você só ganha. Tudo que você deixar nas mãos de Deus, todo nível de entrega que você tiver, vai ser multiplicado em números que nós não poderemos contar. Se a tua vida for entregue por apenas uma pessoa, se a tua vida inteira você dedicou para a salvação de uma pessoa, fique feliz, porque você ganhou mais do que o mundo inteiro. E aí, então a gente fica... E o que atrapalha o nosso chamado? É uma coisa muito interessante. Porque o chamado, gente, não é só aqui, não é só o microfone, não é só dentro da igreja. Quem sabe Deus te chamou para ser um grande empresário influente na sociedade, um empresário generoso que paga bem os seus funcionários, faz com que eles se sintam valorizados. Não é um empresário tirano que faz as pessoas trabalharem ao máximo e faz com que elas se sintam desvalorizadas e escravizadas, mas sim uma pessoa que traz a generosidade dos céus e vive uma vida exemplar diante das pessoas. Então, quem sabe Deus te chamou para ser um grande empresário influente, que a sua vida vai ser um grande exemplo e uma grande pregação para os seus próprios funcionários. Quem sabe Deus te chamou para ser um engenheiro, para glorificar a Deus com as obras que você vai construir. Ou um médico, ou um ator, ou eu não sei qual é o seu chamado, mas você precisa identificar. Só que para o chamado, quando você entende que chamado não é só a igreja, eu posso sim ser alguém na sociedade, o meu chamado pode ser desempenhado na sociedade, existe algo que pode nos ajudar muito e nos atrapalhar muito, que se chama ambição e propósito. São duas coisas bem parecidas, só que ela nos leva a lugares um pouco diferentes. Porque se eu entender que o meu chamado, por exemplo, é ser um grande empresário e abençoar muitas vidas e poder ajudar, por exemplo, na missão, ajudar alguma obra missionária ou alguma obra social com a verba que Deus disponibiliza através da empresa, é que tudo vem de Deus, gente. A gente acha que a gente se esforça, a gente acha que a gente faz alguma coisa, não, tudo vem de Deus. Feliz é aquele que entende que tudo que ele tem veio de Deus, não veio de si. Então, se você for uma pessoa que entende seu chamado, mas você é guiado por ambições, a ambição vai fazer você chegar muito rápido nos seus objetivos. Só que a ambição, ela é ligada a... Se você vê no dicionário, não estou falando nem da Bíblia, só do dicionário. Se você lê no dicionário sinônimos e os significados da palavra ambição, vai falar sobre bens materiais, riqueza, poder, vai falar sobre ganância. Então, se você for guiado por ambição, até aqui, até no ministério, se você quer ser um cantor por ambição, meu Deus, eu entrego tudo que eu tenho só para eu subir naquele palco e cantar. Mas para quê? Só para chegar aqui e cantar, por exemplo. Só para tu chegar no topo de uma empresa, ser um gerente. Só porque você quer fazer uma faculdade, fazer um doutorado e ser alguém renomado. Se você olhar para trás, quando você chegar no seu objetivo, e você foi por ambição, quando tu olhar para trás, você machucou um monte de gente, você traiu um monte de gente, você quebrou um monte de princípio, você matou um monte de gente em sua volta, e você chegou sozinho no seu objetivo. Deus não quer que ninguém esteja aqui por ambição. Não tenha ambições, mas tenham propósitos, porque o propósito, o mais lindo sinônimo da palavra propósito é efeito. Então, se você tem um propósito na sua vida de ser um grande empresário, por exemplo, e abençoar vidas, abençoar famílias, abençoar os seus funcionários, olha o propósito. O seu propósito é ser um abençoador.
qual é o efeito do seu propósito? Abençoar famílias, fazer com que pessoas olhem para você e enxerguem a cultura do reino de Deus. Pessoas vão olhar para a sua vida e vão se inspirar e também ser abençoadoras. Ou você tem um propósito de usar os seus dons para ser alguém no ministério. Qual é o propósito? Abençoar vidas, servir pessoas, criar um efeito de salvação na humanidade. Então olha como é que é diferente você usar os seus dons, que tudo que é de bom e de dons vieram de Deus com um propósito, porque Deus não te fez sem propósito. Deus não te colocou em Itajaí sem propósito. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, com propósitos de Deus. Então, se você canalizar, se você alinhar os seus dons, tudo que você faz com um propósito de Deus, você vai abençoar muitas vidas. E tudo que você perder, você vai ganhar em dobro, gente. Pode confiar. Pode confiar. Porque se você colocar todos os seus dons, você colocar a sua vida, tudo que você tem, seja pouco. Como o Senhor falou aqui. Você foi fiel no seu pouco. Talvez você tenha pouco para dar, para fazer. Você não tem tantas coisas a entregar. Mas se você foi fiel, ser fiel nesse pouquinho. Sabe por quê? Se você for fiel só nesse pouquinho, você está honrando o pouquinho que Deus te deu. E você está glorificando a Deus. E quando você olhar para trás, não vai ser só você abençoado, muitas vidas serão abençoadas. A sua família vai ser abençoada. Seus amigos, tudo em sua volta vai ser abençoado. Porque Deus também não abençoa a gente sem propósito. Tudo que vem para nós é para bater em nós e refletir aonde estivermos. E que você seja assim em nome de Jesus. Que o seu chamado seja alinhado com o que Deus quer para a sua vida. Que você não viva mais dias sem propósitos. Porque a gente vê muitas pessoas com bens materiais incontáveis, mas a vida está sem graça. Sabe por quê? Não tem propósito. Porque não é sobre ter coisas, é sobre realizar uma missão. Aí aquela pessoa bem rica fica se perguntando: cara, eu não encontrei ainda o propósito da minha vida. Eu enriqueci, tenho tudo que eu quero, posso fazer o que eu quiser, posso ir na Europa hoje à tarde se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não tenho graça, eu não tenho contentamento. Sabe por quê? Tudo que você está fazendo sem propósito. Mas se você pedir para Deus, para encontrar o seu propósito, feliz você vai ser nos seus dias. Em nome de Jesus. Seja o seu chamado fazer bolo, já pensou? Para que fazer bolo? Para me chamar para comer na tua casa? Sabia que se você tem um chamado culinário, esse chamado ele é super evangelístico? Já pensou tu chegar na porta do teu vizinho com um baita bolo assim, bater na porta, o cara, o que você quer? Não, vim trazer um bolo para você. O pessoal vai ficar assim, quem faz isso hoje em dia? Só uma pessoa que tem Deus. Tu quer alguma coisa de mim? Tu quer algum interesse? Porque normalmente as pessoas fazem com interesse alguma coisa, né? Não, cara, eu só vim te agradar. Porque você é uma pessoa que especial, você é uma pessoa extraordinária e eu quero abençoar a tua vida, eu quero, sabe, meu Deus, como seria o dia de alguém que recebe algo assim, de alguém que tem um chamado de bater uma colher num pote assim? A gente acha que é tão simples, mas pode salvar o dia de alguém. Talvez seu dom seja desenhar. Nós aqui nos jovens temos o costume de usar cartões evangelísticos que eles vêm em branco. E nós escrevemos as mensagens, desenhamos. Então, quem sabe um desenho pode mudar a vida de alguém. Então, são coisas tão simples e talvez invisíveis na sociedade que muda a realidade das pessoas. Então, o chamado é para isso, para causar efeito. Então, preserve. Peça para Deus, Deus, reacende. Coloca a chama do meu chamado no meu coração para que eu entenda e viva por propósitos, não mais por ambições. Para tudo que eu faço, que os meus dias tenham propósitos. Amém? Outra coisa que nós precisamos preservar, a unidade. O diabo ele não consegue bater em Jesus, né? Ele não consegue, ele tentou lá na tentação do deserto, ele tentou convencer, ele tentou
fala só que Jesus não tem, né? Não tem para ninguém, né? O Pai está on e deu, né? Mas quem o diabo bate? Na noiva daí. Ele tenta derrubar a gente, ele tenta sempre... E qual é uma das maiores estratégias do inferno contra a noiva de Cristo, contra a igreja? Trabalhar na desunião. Trabalhar contra a unidade. Porque uma igreja unida no propósito não tem para ninguém. Só que a unidade, ela precisa ser vivida, por quê? Primeiro, tu tem que entender que a igreja ela é um projeto de Deus na terra. Jesus veio, trouxe a mensagem do Evangelho e deixou a mensagem para que os discípulos e toda a galera levasse essa mensagem. E a igreja do Senhor é isso, ela é o projeto de salvação para a humanidade. Então o CI e as igrejas que estão vivendo o propósito de Deus em Itajaí, elas são parte do projeto de salvação para a cidade. Então quando eu entendo que eu entro num projeto, eu preciso entender que nem tudo vai ser conforme a minha mente. Nem tudo vai ser do jeito que eu faria. Porque tem gente que é assim, né? Ela não entra no projeto, ela assiste. Aí, quando você assiste, eu não gostei dessa parede cinza. Tem um rachado ali, meu Deus, né? Aí você vai achar um defeito no chão. Tu vai, meu Deus, essas luzes... Eu não gostei do mezanino, né? Alguma coisa a gente vai achar, porque quando você está dentro do projeto, você está fazendo força para suportar e ajudar e correr atrás. Mas quando a gente só está assistindo, a gente tem um risco de olhar alguns defeitos. E nós, seres humaninhos de Cristo, temos uma tendência a sempre dar o nosso pitaco gospel nas coisas. Mas aqueles que estão envolvidos não têm tempo para ficar dando pitaco, ele está fazendo. Então, assim, a unidade da igreja, ela está ligada a você sentir falta de qualquer membro. Você já viu um corpo, você decide ir a algum lugar e o pé decidiu não ir? Tipo assim, eu vou na igreja. Vamos? Não, pé, eu não vou. Eu não estou a fim de ir. E ninguém manda em mim, e acabou, né? E eu quero sair, eu quero lá, ir para algum lugar, e o pé não quer ir. Já viu isso, não? Não tem como ir. Então, corta o pé, deixa o pé em casa, depois eu colo. Não dá. Porque um corpo, ele só está vivo, ele está em pleno funcionamento, porque ele está unido. Aonde você vai, eu vou. Sabe por quê? Uma igreja, ela é uma família. E a gente falou sobre família, né? Sobre suportar. Olha para o irmãozinho do teu lado aí e fala assim, ei, tem vezes que eu não te amo, mas eu te suporto, tá? Fala assim para ele. Né? Quando eu não estiver te amando, eu estou te suportando, então está valendo. Porque nós temos que suportar. E suportar não é só nesse lado do ruim. Suportar é aqui, ó. Está fraco? Eu te suporto aqui, ó. Ser um suporte. A coluna está ali, ó, segurando as colunas, segura um prédio. Ela está ali segurando um peso extraordinário. Você vê, uma coluna, ela é fina, ela é diante de toda a parede, diante de todo o prédio, ela é pequena, mas olha o peso que ela está disposta a suportar para manter o lugar de pé. Então, quando eu e você nos dispomos a ser suporte para os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, estar atento às dificuldades dos nossos irmãos. Por isso que suportar não é só quando você não está amando, tem que suportar. É ser um suporte. Sabe por quê? Eu não tenho filho adolescente, mas eu já fui adolescente. E quando a gente está ali naquela vibezinha de sair com os amigos depois do culto, chegar tarde em casa, né? Aí a mãe não dorme, o pai dorme, né? O pai é sossegado, né? O pai não se estressa, né? Deu hora de dormir, o pai deita lá e a mãe fica assim, meu Deus, cadê meu filho? Aí manda mensagem, aí o filho está com... acabou o pacote de internet. Aí não recebe a mensagem. Ou então está lá conversando e não presta atenção, adolescente é meio voado também. E ela fica preocupada. Seu filho não chega, aí ela não dorme. Aí, deu 4, 5 horas da manhã, o filho não chegou ainda. Ela já está ligando para a polícia. Ou então liga para os parentes, liga para os amigos, ninguém atende. Ligou para a polícia, está atrás. Porque a família é isso, ela sente falta do membro.
E você já percebeu se quando você não viu alguém que faltou um culto, por exemplo, ou está distante da igreja, você fez esse nível de busca? Cara, o Felipe não está vindo na igreja. O que está acontecendo? Vou na casa dele, vou atrás dele. Não, ele não pode ficar assim. Ele não veio ontem? O que está acontecendo? Será que ele está passando por algum problema? Será que está com alguma coisa ruim acontecendo na vida dele? Eu vou lá atrás dele. Ó, o Felipe faltou hoje de manhã. Onde é que ele está? Sabe, a família, ela sente falta. Então, nós como igreja precisamos exercer esse nível de amor para manter e preservar a unidade. Porque se nós deixamos o tempo passar, cada um cuida da sua vida, cada um se vira, eu estou aqui, por que ele não veio? Aí tem gente que é assim. Eu estou vindo. O cara não quer nada com Deus. Não é bem assim. Quando preservamos a unidade da igreja, nós estamos dispostos a carregar os feridos, a colocar nas costas e suportar ele até que ele fique bem e ele também possa carregar outra pessoa depois no futuro. Quem sabe algum dia você já foi carregado. Quem sabe em algum momento da sua vida, na minha vida, várias vezes eu fui carregado por alguém. Vários momentos de desânimo, de tristeza, alguém foi suporte na minha vida e graças a Deus hoje eu estou aqui porque alguém foi igreja na minha vida. Então quem sabe você e eu precisamos ser mais igreja. Ser mais igreja com os servos. Em Coríntios fala que todos os dons são dados por Deus, são vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E esses dons são dados para que possa, como é que Paulo fala? É que ele fala assim, que os dons são ligados, são dados para, ele fala no sentido assim, para cuidar dos santos, cuidar das pessoas. Todo dom que Deus te deu é para alguém, não é para você. Então você, entendendo o seu chamado, entendendo que tu é família, quando você preserva família, não só na sua casa, mas essa família, você está preservando a unidade em Cristo Jesus. E você mantém uma saúde que o diabo não toca, o diabo não vai nem chegar perto. Porque assim, a igreja é o lugar na terra mais parecido com o céu, sabia não? A igreja é um spoiler do céu. Você e eu, nós somos uma igreja. Então, quando estamos no trabalho, nós temos que levar a realidade do céu onde nós estamos. Estamos em casa com a família, também é uma igreja. Precisa ser um pedaço do céu, precisa ter algo do céu nesse lugar. E outras pessoas que não conhecem, precisam conhecer, então nós precisamos também resgatar. Então a igreja é isso, a unidade. Quando fala de unidade, fala de família, fala de igreja. E é um lugar cheio de pecadores salvos, né? Não tem gente santa, não tem gente zerada. Quem dera, o dia que a gente aceitasse Jesus, nunca mais eu pecasse. Tem alguém aqui assim, não? Tem alguém aqui que depois do batismo nunca mais pecou? Só se morreu afogado nem na hora do batismo, né? Que aí ele teve a chance de não mais pecar. Porque não tem como. Aí o que acontece? O que fere a unidade da igreja? A gente fica olhando para a vida do irmão. Aquele lá, ó. Meu Deus. Está lá cantando, só eu sei da vida dele. Né? A gente fica assim criticando. Aí quanta gente deixa do chamado, ou deixa de frequentar talvez uma igreja por causa de alguém. Mas suportando uns aos outros, nós conseguimos chegar juntos ao céu. Quando a gente ama as pessoas, perdoa, sabe, o mesmo perdão que Deus me deu sobre os meus pecados, eu preciso perdoar aqueles que estão em minha volta, ter a graça de Deus na vida daqueles, aprender a perdoar, porque isso vai preservar a nossa unidade. Em nome de Jesus, vamos nos manter unidos, amém? E a quarta coisa é preservar o amor. Não existe outra coisa que mantenha essas outras que eu acabei de falar de pé, se o amor não tiver preservado. Preservar o amor não é você estar todos os dias apaixonado, porque tem gente que
que confunde a paixão com o amor. Confunde a animação com o amor, porque o amor, ele não é você estar sentindo aquela coisa, não é você estar animado. Não, amor é você escolher amar. Amor é você escolher servir, escolher sofrer pela causa, escolher estar junto, unido, apesar dos defeitos e dos problemas. Porque o amor que Deus teve por mim, por você, foi revelado em Cristo na cruz. A Bíblia não fala assim, e Deus amou o mundo de uma maneira tão linda que Ele ficou olhando para os seres humanos e falou assim: ai, que fofo vocês são. Eu amo tanto vocês, pena que vocês estão indo tudo para o inferno. Não é assim que está escrito. Mas como foi revelado o amor? Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, que entregou o seu único filho para que morresse pelos nossos pecados. Então, quando Ele escolheu nos amar, Ele escolheu exercer o amor pela minha vida e pela sua vida. E o que acontece com a gente? Nós somos guiados, às vezes, por emoções. E as emoções são ligadas ao nosso coração, que ele é um coração enganoso, ele nos engana. É um coração bandido para nos enganar. Porque a gente é enganado pela emoção. Tá top, meu Deus. Ai, tô animado para servir nos cooperadores. Aí tu vem animado. Aí tu fica ali 1 mês, 2 meses, enquanto tá naquela paixão, tu não falta, pede o pastor Jean, me bota nas escalas aí, eu quero ficar direto, meu Deus, eu quero fazer tudo que eu puder fazer, meu Deus, eu tô de... Aí quando a vida sai daquele pico e volta ao normal, a cachorra da vizinha faz aniversário, aí tu já falta a escala. Qualquer coisa tira o teu foco, porque você não está mais animado para amar. Você não está mais apaixonado para servir. Em Apocalipse fala de uma igreja que ela era muito, muito top. Ela era formada de pessoas muito inteligentes, com uma força financeira muito grande, e ela tinha muitas obras, ela era uma igreja muito séria, cuidava muito com a palavra, lutava contra o pecado, mas ela tinha só um defeito: o amor dela estava frio. Em Apocalipse 2, Deus fala com João sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que fazia muitas coisas, mas com um amor frio. Sabe quando a gente entra no automático? Quando a gente faz só por automático, só porque tem que fazer. Perdeu aquela... Não é animação a palavra certa. Perdeu o senso do porquê você faz. Porque a gente tem que parar de se enganar que o amor, ele é a emoção da causa. O amor é a escolha. Apesar dos seus dias difíceis, você precisa amar o seu marido e sua esposa. Não é só porque ele é top, só porque ele tem um tanquinho trincado. Às vezes ele já está sofrendo os efeitos da gravidade, né? Tudo caindo já, né? Acontece. Apesar das pessoas não serem perfeitas, mas nós estamos unidos no propósito de Deus. Estamos unidos na visão que Deus deu para essa igreja, e nós vamos seguir até que Ele venha, e não tem opção de parar. Porque se eu paro é porque o meu amor esfriou. E se o meu amor esfriou, eu preciso escolher amar mais. E Deus nos chama para isso. Porque talvez a sua vida está meio no automático, o trabalho, sabe aquela animação de ir trabalhar, acordar cedo, já ir animado, porque o dia vai ser top, vou fazer isso, Não, tu está indo só no automático. Só no automático, só está indo porque tem que bater o cartão, só está indo porque tem que fazer. Só está indo para a igreja porque, sei lá, está na agenda da semana, tu quando vê já está aqui dentro. Não sei se você percebe, mas os 4 pontos estão totalmente ligados. Se você conseguir preservar a unidade, você vai preservar a unidade da sua igreja, mas também vai preservar a unidade do seu casamento, a unidade da sua família. E você não consegue preservar a unidade se você não tiver propósito, porque você tem chamado.
E o seu chamado aqui para a terra é para preservar a vida daqueles que estão perdidos. Então, quando você está preservando o seu chamado, você também preserva a unidade da igreja. E automaticamente você está preservando a sua família. Mas se você não fizer tudo isso com amor, você não está chegando em lugar nenhum. Paulo vai dizer que eu posso vender tudo que eu tenho, entregar aos pobres, entregar meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tiver amor, nada disso adianta. Então, assim, não é você estar toda a vida apaixonado e animado e feliz. Paulo estava escrevendo algumas cartas trancafiado dentro de um porão de uma cadeia. Apesar dos dias maus, eu estou amando, porque amar é fazer, amar é atitude. Então, que os nossos corações não se esfriem com a causa, porque às vezes a gente esfriar o amor é perder o sentido. Esfriar o amor é não mais perceber o efeito. Mesmo fazendo, às vezes tu vem no restaurante solidário, tá ali ajudando, mas você não está mais enxergando a causa. Você só está fazendo. E João vai dizer em Apocalipse 2 que o remédio para esse esfriamento do amor é olhar para trás e ver onde caímos e nos arrepender. E a última palavra dessa minha fala é: se nós nos arrependermos das nossas atitudes, nós vamos conseguir preservar a nossa família. Arrependimento não é ficar triste porque você fez algo de errado. Arrependimento não é você ficar brabo e rejeitar a sua atitude. Não, arrependimento é você dar um giro de 180 graus. É andar na mesma intensidade, no sentido contrário às suas atitudes. Então, se você estava negligente com a sua família, com os seus filhos, agora você vai ser uma pessoa totalmente presente na vida dos seus filhos. Você vai querer passar o sábado à tarde, que tu queria descansar, e tu queria ficar isolado porque tu está cansado, agora tu vai brincar com seus filhos, tu vai ficar com a tua família, tu vai ver filmes, tu vai estar presente. Ao invés de você estar negligente, talvez com o seu chamado e escondendo os talentos que Deus te deu, agora você vai andar na contramão disso, você vai entregar tudo diante de Deus, você vai servir as pessoas. Se você estava vivendo uma vida totalmente egoísta, só correndo atrás dos seus próprios objetivos e não olhando para nada em sua volta, agora você vai ser alguém que vai se preocupar com todos em sua volta, com a sua família, com seus amigos, com a tua igreja, com tudo que está, porque a sua vida não é só para você viver, e sim para você ser uma bênção para tudo que estiver em sua volta. Esse é o arrependimento que Deus nos convida a ter. Vamos nos levantar em nome de Jesus.